paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente, muito forte, irmãos. Antes eu quero estar lendo um versículo bíblico no livro de Deuteronômio, capítulo 29, no seu versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para que cumprimos todas as palavras desta lei. Meus amados irmãos, as coisas encobertas pertencem a Deus, nosso Deus. As reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Quando Deus nos mostra algo ou nos revela alguma coisa, é para ser compartilhado. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos uma visão que eu tive e também até um meio de influenciar todos aqueles que servem ao Senhor, que se dedicam ao Senhor, que se dedicam à sua obra, que o seu tempo é entregue em viver para o Senhor, como assim eu tenho vivido de uns anos para cá. A gente estávamos reunidos na igreja, eu e alguns obreiros, em oração, em clamor, durante mais ou menos 1h30 de oração. O meu corpo começou a ficar todo trêmulo. Sempre quando Deus me dá visões ou revelações mais fortes, é sempre um decorrer de um longo tempo de oração. Às vezes é com 1h30 de oração, às vezes é com 2h30, às vezes é com 4 horas de oração. É por isso que quando alguém fala para mim assim, pastor, eu orei 5 minutos e tive uma visão. Então eu já fico preocupado e falo, ore e peça a Deus discernimento para saber se essa visão é do céu. Porque sempre quando Deus quer revelar algo mais profundo, Ele requer mais da gente. Porque o seu nível de espiritualidade, ele sobe e você fica mais sensível para poder ouvir a voz do Senhor ou ter uma visão. Por que que Deus mostra muitas coisas em sonhos? Porque a visão, irmão, ela é diferente de um sonho. Eu quero te explicar isso aqui antes de eu compartilhar essa experiência com vocês. A visão é você às vezes estar orando, ou às vezes você está dirigindo um carro. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu estava viajando para a cidade de Cascavel, Ceará, e quando eu comecei a entrar dentro da cidade, que eu entrei na cidade, eu tive uma visão. Um abacate bonito por fora se partiu no meio e estava estragado por lado de dentro. E o Senhor falou comigo, você vai pregar em uma igreja que o pastor está aparentemente por fora bem, mas por dentro está sujo, está em pecado. Nisso eu cheguei na casa daquele casal de irmãos, falei para eles a visão, e eu ia pregar em uma igreja à noite. Quando chegou na igreja, que eu pisei o pé no púlpito, o Senhor falou comigo, é este o pastor da visão. Preguei a mensagem, Deus falou sobre pecado e oculto, e Deus falou de arrependimento, mas mesmo assim, aquele pastor continuou com a vida errada. Quando passou poucos dias, não foi nem 30 dias, o escândalo veio. Ele estava em adultério. E até hoje, irmãos, eu já voltei depois de alguns anos, sempre quando Deus nos proporciona, todos os anos a gente viaja para o Nordeste, para a obra missionária. E ele se afastou quando veio o escândalo e não voltou mais para a presença de Deus. Eu já voltei no Nordeste novamente
e ele continua afastado. Não sei hoje se já voltou para o presente de Deus ou se continua afastado. Então, visões, às vezes, Deus vai te dar você em pé, às vezes você termina de orar e é algo questão como se for num piscar e num abrir de olhos. Você piscou, Deus te mostra uma visão como se fosse 5 minutos que é a visão. É algo surreal que só quem vive para poder entender, porque às vezes nós não conseguimos transmitir na veracidade como a gente recebe aquilo. Então, às vezes, o nível espiritual está muito baixo, Deus mostra muito em sonhos. Deus entra num sonho e Deus mostra, e aquela pessoa entende que foi um alerta de Deus através daquele sonho. Quando você está constantemente em oração e em jejum, e Deus te deu um dom de visão, então sempre vai ser manifesto. E é quando você menos espera, não é você dobrar o joelho e falar: Deus, me dá uma visão aqui, me mostra aqui agora. Não é. É por vontade de Deus. E a gente estava ali orando no altar, mais ou menos já 1h30, meu corpo ficou todo trêmulo, irmãos. Eu não consegui mais controlar o meu corpo, tremia muito. E eu continuei orando e fui tomado em línguas e a minha visão se abriu. Eu estava em pé e eu vi uma porta e me impulsou em espírito caminhar em direção àquela porta. E quando eu fui caminhando em direção àquela porta, foi ficando muito claro, clarão de luz. E quando eu olhei, que eu fiquei de pé com a porta, eu vi um jardim que eu não tenho sabedoria para poder descrever para os irmãos. Ou eu pegar uma imagem tecnológica aqui e colocar, não vai ser do mesmo jeito. Eu vi um jardim imenso, irmãos, que os meus olhos não podia ver o final dele, como um pouco parecido como no meu testemunho, mas foi muito mais diferente. Extenso, enorme. Eu vi águas cristalinas, rios que passavam entre aquele jardim, um arco-íris de várias as cores, não as cores que a gente vê aqui, mas cores vivas, várias as cores. Eu olhei e aquela brisa suave que balançava para um lado e para o outro, aquele jardim, vinha sobre aquela porta onde eu estava em pé, e eu senti um refrigério tão grande e uma paz tão grande que a minha vontade é de ir, só que eu estava limitado. Eu não conseguia entrar, porque eu queria entrar e pisar no jardim e ir lá para dentro. Só que eu não conseguia, estava limitado em espírito. Estava limitado. Uma luz grande, irmãos, eu não vi o rosto. Eu não vi assim o formato, eu só vi que uma luz muito forte clareou todo aquele lugar assim, um clarão bem mais claro, ficou do meu lado. E uma voz como de muitas águas, como que quando você liga um som e tem um modo que você coloca um eco e a sua voz vai bem longe, mais ou menos daquele jeito, aquela voz, ela ecoou dentro de mim e falou assim: meu servo, avisa para todos aqueles que servem ao Senhor que este lugar está reservado para eles. Está reservado para eles. Irmãos, foi algo tão surreal, tão sobrenatural. Muitas coisas que Deus me mostra, eu sempre me privei muito, porque eu converso com tantas pessoas e as pessoas não têm experiências com Deus, são poucos que têm experiências com Deus. Só que às vezes eu sinto dentro de mim que se Deus me mostra essas visões, por mais que se levantam muitos para poder criticar e dizer: isso é conversa, isso é fantasia, isso é ilusão. Eu sei que tem muitos que acreditam no mundo espiritual.
Então muitos me veem por fora um homem simples, pastor Luciano, um homem simples, na rua como um homem comum, mas dentro de mim eu carrego um pedacinho do céu, as experiências que Deus me mostra. E aquela voz ecoou dentro de mim dizendo: avisa para todos aqueles que temem ao Senhor e que são fiéis à sua palavra, que esse lugar está esperando todos eles. Eu entendi que há um lugar de paz, de gozo, que está esperando todos crentes em Jesus Cristo. O recado de Deus que eu deixo para todos vocês que me acompanham aqui é que permaneça firme, porque vale a pena. Eu deixo um versículo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Firmes, estáis firmes. Constante é o estar constantemente todos os dias na presença do Senhor. Independentemente das lutas que eu possa enfrentar, dos altos e baixos, nós temos um foco que é o Senhor Jesus. Eu sei que o inimigo luta para que eu não venha compartilhar com vocês visões como essa, porque eu estava em pé, olhando um jardim que os meus olhos não chegavam ao final dele, uma imensidão. Eu descrevi por alto aqui, porque eu não consigo descrever na proporção da visão. Quando eu voltei daquela visão, que foi algo muito rápido, meu corpo estava todo trêmulo, meu corpo estava fraco, porque a visão, quando Deus te dá, que você está de joelho dobrado, ou você está dirigindo um carro, como já aconteceu comigo, às vezes quando eu levanto do joelho, por um segundo, Deus me mostra. Quantas visões que Deus me dá aqui da igreja que eu sou pastor. Coisas que Deus me mostra com antecedência que vai acontecer e acontece. Quantas vezes eu compartilho coisas e mais coisas com os irmãos do que Deus me mostra e acontece. Eu lembro que eu tive uma visão no ano passado de uma cidade que ia ser inundada. E quando passou um tempo, a cidade foi inundada. Acho que foi o Mato Grosso do Sul. E preste bem atenção. Eu tive um sonho com a nossa cidade aqui. Sempre Deus me mostra a localidade onde a gente faz batismo. E preste bem atenção. Irmãos, a gente estava nessa chácara, que é de uma irmã conhecida nossa, que é a Libé, para poder fazer o batismo lá. E nesse sonho, já foi um sonho, eu deitei e eu cochilei e tive esse sonho. A gente estava, eu, minha esposa, os meninos ali naquela chácara. Quando eu ia entrar no carro para poder subir a rampa, estava muito alta, não tinha como subir. Então eu coloquei umas taubas, mandei minha esposa descer e eu botei umas taubas para poder subir com o carro. Quando eu subi com o carro, irmãos, o carro ele caiu dentro de um mar. Tinha só água. Eu via as pontas das casas, eu via a árvore arrancada, e eu ia assim, a minha vista sumiu. Eu olhando, a cidade estava praticamente inundada. Tipo como a localidade lá é um povoado, setor rural, estava tudo alagado de água. As casas, só as pontinhas pro lado de fora. E eu gritei para minha esposa: não vem, porque está totalmente tomado de água. Totalmente tomado de água. E ali eu sei nadar, fui nadando e comecei a alertar a minha esposa e os meninos: não vem, se vocês subir a rampa, vai cair aqui. E a minha esposa não sabe nadar. Então eu estava preocupado para poder não ir. E nisso eu acordei e entendi
que alguma coisa vai acontecer ainda neste ano, que vai inundar talvez um setor ou talvez até uma cidade inteira. Pastor, por que Deus mostra isso? Deus mostra para a gente orar, para quando acontecer nós orar, para as famílias. Irmãos, é porque muitos não sabem o poder que tem a oração. A oração, ela anula decretos do inferno. A oração, ela livra. A oração, ela faz coisas inefáveis. Então, quando Deus mostra, é para poder orar pelos familiares, orar para que seja algum projeto maléfico para dizimar uma massa grande de vidas, a gente orar para que até mesmo a mão de Deus venha entrar com a intervenção e venha entrar a misericórdia de Deus. Eu me lembro que antes da pandemia, irmãos, todos conheciam a pandemia, foi notícia no Brasil todo, Covid-19. Deus me mostrou com antecedência que ia vir. Tu me mostrava pessoas usando máscara, mostrei pessoas doentes, mas era em várias notícias, em vários lugares. Quando passou um tempo, veio a Covid-19. E nós entramos o quê? Em oração. Durante a Covid-19, a pandemia, eu mais a minha esposa, nós não parou. A gente continuou pregando, nós continuou fazendo culto na casa dos irmãos. Nós ia orando pelos irmãos. Eu tomei posse de uma palavra, eu sou de alto risco, porque eu tenho uma cirurgia no coração e no pulmão. Eu sou de risco, mas eu tomei posse de uma palavra e eu falei: Senhor, Sadraque, Mesaque, Abednego foi livrado dentro da fornalha. O Senhor pode me livrar também, mas se não me livrar, eu não nego o teu nome e não vou parar de adorar o Senhor. E continuei. Orei por pessoas que teve Covid. Orei por famílias. E nós estivemos lá. E Deus nos guardou. Nos guardou. Teve pessoas que não saíram de dentro de casa, para canto nenhum, e pegou a Covid-19 por causa do medo. Às vezes o medo traz a opressão, traz a doença, traz tudo. Nós devemos ter medo de pecar contra Deus. Devemos ter medo de fazer as coisas que desagradam a Deus. Devemos ter medo da mão de Deus, mas não devemos temer a nada concernente a essa terra. Temer somente o Deus Todo-Poderoso. Quando voltou, irmãos, eu estava, eu acho que quase 2 anos com o Ministério MPV. E eu fugi muito do ministério pastoral, porque eu sofri demais, irmãos, pastoreando igreja. Sofri ingratidão, decepção, rebelião, pessoas que se levantou contra mim, irmãos que eu cuidei, que eu abracei, se levantaram contra mim, rachou a igreja no meio. Então, no meu ministério pastoral, sofri demais. Então, quando Deus cobrando de mim poder abrir o ministério, a Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva, conhecido como a MPV, eu abri, irmão, mas porque Deus falando comigo fortemente. E quando voltou, que liberou ter cultos usando máscara, eu fiz uma prova de Deus. E eu falei aos membros da igreja, eu falei assim: olha, se algum de vocês durante esse ano pegar o Covid, Deus não é com esse ministério. E eu vou entregar para outro ministério e eu vou voltar para o ministério itinerante. Então eu coloquei, eu queria saber que se Deus é comigo nesta obra, eu queria confirmação de Deus de algo mais profundo para mim continuar. Foi se é para eu poder sofrer, que eu sofra na frente de uma obra valente, sabendo que eu estou fazendo algo inteiramente porque Deus me quer ali. Chegou no final do ano, no culto de virada de ano, eu fiz uma pergunta para a igreja: alguém aqui pegou Covid dos membros congregantes dessa igreja?
Teve membro da nossa igreja que a mãe pegou, que os irmãos pegou, só que o membro não pegou. Vi uma blindagem de Deus. Eu falei assim, é meia-noite, vamos entrar no dia 1º. O meu propósito com Deus foi durante este ano. Depois do dia 1º, se alguém pegar a Covid, mas Deus já me provou que Deus é com esta obra e que Deus está comigo nesse ministério. Irmãos, do dia 1º por diante, passou dia 2, começou os irmãos a pegar Covid. E eu acho que quase todos pegaram. Só que Deus cuidou. Ninguém morreu. Deus colocou a mão e todos foi guardado. Mas durante um ano que eu falei com Deus, ninguém pegou. Familiares pegaram e Deus guardou. E Deus mostrou para mim, meu filho, tu teve fé de falar, porque é fé, irmão. Quando eu mais minha esposa não paramos na obra e continuamos pregando e fazendo culto nos lares, porque não podia abrir a igreja, eu fazia live dentro da igreja. Irmãos, Deus já viu em nós fé e confiabilidade em Deus. Quando eu falei, Deus, tu és com esse ministério, então guarda os membros dessa igreja. Não deixe que este ano ninguém pegue a Covid. Se alguém pegar, então, Senhor, não quer eu na frente de obra e nem pastoreando como pastor presidente. Eu vou congregar e eu vou pregar a tua palavra como eu sempre preguei. Mas naquele ano, Deus guardou todos, ninguém pegou. Então a gente vê, quando eu estou ali, estou pastoreando, estou na frente de uma obra, meu coração está em paz, sabendo que Deus me colocou na frente daquela obra. Eu poderia estar pastoreando por outros ministérios, talvez uma igreja grande com muita gente, mas não, Deus me quer na frente desta obra, pregando salvação, pregando santificação, pregando a cruz, pregando a redenção de Cristo, pregando a porta estreita, pregando e anunciando que em breve Jesus Cristo vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Tem um lugar maravilhoso, tem um céu, que só o jardim desse céu é imenso, que não é do tamanho nem do planeta Terra, é muito mais maior. Não pode nem descrever o tamanho. Tem um lugar maravilhoso esperando todos aqueles que perseverar até o fim. Deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilha este vídeo para alcançar mais vidas, mais almas para a glória de Deus.